e a gente vai começando repercutindo, né, a decisão da Câmara de Campinas de abrir a comissão processante contra o prefeito Jonas Donizete. Por 32 votos a 0, decisão, portanto, por unanimidade, já que um dos vereadores não estava presente, estava viajando, né? Então todos os presentes votaram para abrir a CP. Hoje o prefeito saiu mais ou menos da toca e falou aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, pela manhã. O primeiro trecho que a gente vai destacar é sobre a exoneração do secretário Silvio Bernardim, que acabou preso na terceira fase da operação. Vamos dar uma olhada. Por que eu exonerei o Silvio? Porque ele é um secretário jurídico e teve a prisão temporária decretada. Então, mesmo eu tendo um sentimento, respeitando, achando que ele é uma pessoa digna, eu tenho que agir com a razão, né? Então, eu o exonerei da prefeitura. Até porque um dos motivos da prisão temporária dele é que dizia que no cargo ele poderia ter acesso a isso, aquilo. Então, eu acredito que até para a defesa dele, por isso o argumento que eu fiz diante do ato de exoneração, para que ele tenha amplitude da defesa que ele vai fazer. Bom, Zezé, você que estava comandando essa entrevista aí no Jornal Gente, o prefeito, de alguma maneira, até se saiu bem, porque ele está nesse momento lá, a parte da investigação dele está sob sigilo, não há nada que comprometa efetivamente, diretamente, nessa fase da investigação. Agora, quanto à demissão do secretário Silvio Bernardim, nesse momento eu acho que o chefe do executivo não tinha mesmo outra alternativa, né? Sim, e eu acho que o Jonas deveria, por exemplo, assumir. Eu acho que ele ainda está falando como foi ensinado o marqueteiro, tá? Eu acho que ele vai ter que começar a falar mais sem ensaio com a população de Campinas, a situação é muito grave. Eu duvido que ele tenha exonerado o Silvio para o Silvio fazer defesa. Não foi isso, é que não tinha a menor condição do Silvio ficar com as acusações que ele está enfrentando por parte do Ministério Público. Quer dizer, como é que você deixa? Se o Jonas já enfrentou, está enfrentando agora uma CP, acusado de omissão, né? Assim, que não fez nada com a crise instalada desde o ano passado. Imagina se agora, com tudo isso, o Silvio Bernardim preso, ele mantém o Silvio secretário enquanto ele está na cadeia. Pô, não tem cabimento. Então, eu acho que a entrevista dele, eu não acho que ele saiu bem, viu, o Sena? Não acho. Eu acho que o Jonas ele tem que começar a falar sobre os fatos que estão rolando direito, porque só assim ele vai ter alguma chance com a população de Campinas. Rosa. Então, eu não sei o que ele falaria nesse momento, entendeu, Zezé? Porque, assim, o Jonas está numa situação muito difícil. Ele está com uma comissão processante aberta contra ele, uma investigação na Procuradoria-Geral, lá investigando ele. O ex-secretário preso. E não é qualquer secretário. É o secretário, homem forte do governo dele, que foi assessor na Câmara Federal quando o Jonas era deputado, que veio para a administração. Que morou com o Jonas em Brasília, pô. Amigo, além de tudo. Amigo, além de tudo, como a Zezé diz, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que foi presa. Concordo, não restaria outra alternativa a não ser demitir o Silvio para que... Não tinha... Como que o Silvio ia permanecer no governo sendo preso? E não tinha sentido, mas descolar um pouco, uai. Tinha, né? Agora, o que se fala é que no domingo, o próprio advogado do Silvio Bernardim falou que passou o dia todo com ele lá em... Ai, gente, como chama o lugar que ele está? Araraquara. Em Araraquara, na cadeia de Araraquara, analisando e fazendo a defesa do Silvio, né? Acho as denúncias pesadíssimas contra o Silvio, né, Zezé? Sim. Como a gente colocou, ao prender o Silvio, a administração do Jonas veio para dentro do escândalo do Ouro Verde. A Câmara sentiu isso, e depois eu tenho um bastidor para contar para vocês em relação à votação em si, né, dessa CP de ontem.
Mas, assim, Zezé, eu não sei, talvez aquilo que a gente tem pedido, né? Hoje, eu conversando com um político de manhã, eu falei, olha, a impressão que eu tenho é que ou eles acham que eles são inocentes e não fizeram nada, ou eles são inocentes, Zezé, e não fizeram nada, ou o Ministério Público é doido, está fazendo uma acusação, porque eu não consigo entender, porque são tão diferentes as versões. Vem o Ministério Público, entrega a documentação, entrega quebra de sigilo telefônico, mostra as negociações, aquelas negociações dos empresários, elas dão asco na gente, e é uma coisa muito forte, e para mim aquele relatório é muito pesado. Você conversa com os integrantes da administração? Não, eu não vi problema. Eles falam, eu não vi problema. É incrível. Eu não tenho, não está falando nada. Sabe? Ontem a conversa dos vereadores era assim, mas o prefeito não está no meio. Puxa vida, o secretário, um homem forte dele foi preso, entendeu? Então, assim, são duas coisas muito descontextualizadas. Aí uma coisa que a gente tem conversado muito é assim, nós estamos cansados e cansadas de políticos que acham que eles estão falando com o ignorante. Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pergunta uma coisa para um vereador, para um deputado, para um prefeito, e eles respondem coisas, assim, sabe aquela coisa que o marqueteiro mandou falar? Quando a gente sabe que aquilo não é real. Então, talvez, Sena, eu acho que a população mudou um pouco. Tanto a imprensa quanto a população, ninguém aguenta mais essas coisas. A gente sabe exatamente o peso, né? Às vezes o que os políticos estão acostumados? Isso a gente viu no Petrolão, viu no Mensalão e vê em qualquer outra investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, que flagra diálogos e consegue rastrear a triangulação do dinheiro para lavagem de dinheiro e crimes desse tipo. O que acontece? Eles querem provas concretas e a citação. O prefeito, até agora, o que ele está falando? Ele está repetindo o que ele falava desde a primeira fase. Olha, tem uma ligação lá que citou que eu não estava ajudando. Então, quer dizer, ele vive repetindo que a investigação é, na verdade, um atestado de idoneidade dele. Agora, aí tem dois aspectos. Um é o que eu estava falando, que a boa parte da investigação está sob sigilo e ninguém sabe o conteúdo dessa investigação, porque está em outro foro para investigar o prefeito. Outra coisa é essa história que a Rose acabou de falar, que é o fato de que quando você pega o homem forte da administração, que está negociando, que está indo, que está conversando, que está fazendo essas coisas, e a gente fica com a dificuldade de imaginar que o chefe dele não esteja sabendo de nada. Isso aconteceu com o governo Hélio, aconteceu com o governo Lula, aconteceu com o governo Temer e por aí afora. Então, quer dizer, tem essa dificuldade. Agora, se você for falar especificamente do Jonas hoje, que prova que tem contra ele, com essa parte de investigação sob sigilo, não dá. Então é por isso que nesse momento ele tem respaldo para dar a entrevista que ele está falando. Aliás, sobre esse aspecto do foro privilegiado, ele não está sendo investigado diretamente por essa força-tarefa da Operação Ouro Verde, justamente por conta dessa prerrogativa, e ele comentou sobre isso também num trecho falado hoje no Jornal Gente. Vamos acompanhar. O processo está lá. É uma coisa até assim, imagina você alguém conversando no telefone e fala o seu nome. Como é que eu posso controlar uma coisa dessa, né? Ainda mais eu que sou prefeito. Então, o que foi dito foi isso, que por ter sido citado por terceiros, abriria-se esse processo de investigação. Mas em nenhum momento eu fui sequer chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento. É esse ponto que eu estava falando, né? Que realmente ele tem essa resposta mais simples para alguém que ainda não foi citado diretamente, ou não foi convocado, ou não foi chamado para depor. Olha, gente, sinceramente, eu digo para vocês, o Jonas, ele fez a campanha dele, né? Hoje eu estava sendo lembrada por um ouvinte do Jornal Gente, e que deve estar nos ouvindo também agora, né? E falando, eu achei que na entrevista, vocês amaciaram com ele. Porque todo o discurso que o Jonas fez para vencer essa eleição do segundo mandato foi calcado que ele tirou o nome de Campinas das páginas policiais, foi calcado aquele, então, em honestidade, em humildade e tudo mais. E agora vem um escândalo desse, né? Eu acho o seguinte... Ele pode dizer, o Jonas, o que ele quiser. A boca abre, a gente fala e diz. Agora, o que ele não consegue influir desse jeito que ele está falando é na minha percepção de que estou de frente a uma pessoa
que está enrolada. Não tem como. Independentemente do que o Jonas diga, só o fato de ter uma comissão processante aberta, isso significa que tem um rolo. E disso não tem como você escapar. Vocês concordam? Ele está encrencado, como a Rose falou. Não tem saída, ele gente. Não está numa situação fácil, não. Não tá. Gente, ontem, o bastidor que eu ia contar para vocês foi o seguinte, Zezé, porque o líder de governo abriu a sessão ontem, dizendo assim, o governo liberou a base para votar sim em favor da CP. Eu perguntei isso pro Jonas. Bom, então depois você me fala o que ele respondeu, porque eu não ouvi a entrevista inteira. Mas o que o bastidor, na verdade, foi o seguinte, Zezé, por que liberou? Porque ele não tinha voto suficiente. Cena, foi o seguinte, eles fizeram as contas até o último momento, até a abertura da sessão ontem. O Jonas tinha pelo menos 25 vereadores da base e oposição que ia votar pela instalação da CP. Sim. Quando ele viu que tinha esses votos, ele falou, não vou conseguir. Ele tinha o voto do Iabico e do André e mais a bancada dele do PSB. Tinham 6 votos. O que se contabilizou em favor do Jonas para derrubar a CP ontem eram 6 votos. Quando e do PSB, por exemplo, Zé Carlos não ia votar com ele. Não ia, por isso que são 6. Aí quando ele viu que não teriam os votos suficientes para poder sair por cima, falou, libera a bancada. E aí diz o seguinte, vai investigar. E na fala do Bernardelli falou assim, e o governo vai ter tempo de poder comprovar sua inocência. Foi o que o Bernardelli falou ontem. Sim. Então, assim, essa mudança de liberar, porque aí liberou a base. Ele liberando ou não liberando, Zezé, ia ser aprovado e ia perder. Para não sair com essa história, o governo é derrotado e CP aprovada, então liberou a base. Então deu uma amaciada. Ele tá, assim, a oposição ficou muito triste ontem, Zezé, quando o nome deles não foram sorteados, porque foi por sorteio. Também, hein, caramba, foi um azar, né? Porque você só tem uma base, todos os vereadores que vão compor a ACP é da base governista. É que a maioria maciça da base, né? A maioria maciça da Câmara da base. Então, no sorteio é natural que é mais azar se ele receber da oposição na... Mas pelo menos teria que ter pelo menos, né? Pelo menos um, né? Mas o que tem, né? Eu estava avaliando ontem, a oposição ficou muito triste. Mas pegar o vermelho foi muito azar. Aí pegou o vermelho. Agora, não, Zezé, sabe o que eu fiquei pensando? O que você pensou? Me anima, então. Me anima. Assim, quando eu vi a base, eu falei, meu Deus, será que vai dar em pizza? Agora, esses vereadores, eles sabem que as coisas mudaram. Cena, ontem os vereadores estavam acuados, não é porque o Jonas pediu para votar contra, Zezé, a favor. É porque a população e o eleitorado deles estava pressionando, porque simplesmente a corrupção, gente... No caso da Sanasa já foi doído, Zezé, porque era uma empresa pública. Só que desta vez mexe diretamente com a população, que é a saúde. Muita gente ficou sem médico, muita gente ficou sem exame. Foi um sofrimento. Ainda tá, né, Ainda tá. A sim, bomba Zezé, que mas é eu tô falando, né? eu sei, mas eu tô falando só em relação ao Hospital Ouro Verde. E aí, Sena, quando você mexe com a população diretamente, esses vereadores receberam, então, uma pressão muito forte. Então, mesmo você tendo um Cirilo, mesmo você tendo um Marquese e você tendo um Vermelho, que é da base governista, esses vereadores terão a população no pé deles. E você tem o Ministério Público com novos fatos. Então, eles vão ter que se rebolar muito para poder inocentar o Jonas, se for o caso, se o Jonas for inocente. E se o Jonas for inocente, Zezé? Aí é fácil. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema se ele for inocente. Gente, mas o agora, trabalho o que nós da queremos CP, aí é que tá, mas aí é que tá o negócio. Se ele for inocente, quem vai dizer isso é a justiça. O trabalho da CP é um trabalho político. Eminentemente político. E aí não vai pelo lance de ser inocente ou de ser culpado, né? Então, é esse o pulo do gato da tal da CP. Porque, diferentemente de um processo, quando o Ministério Público tem que chegar e apresentar provas cabais... Eu entendi o que você falou, mas eu acho o seguinte, mesmo sendo um trabalho político, ele não pode ser um trabalho injusto, Zezé. Porque é a mesma coisa quando a gente viu o Temer, a Câmara, inocentando o Temer lá no Congresso. Qual que é a sensação que nós ficamos? Está inocentando um picareta.
E no caso aí, entendeu? Então, assim, o fato de ser político não tira deles a necessidade de ser justo. E no caso do Hélio, cassou. Cassou, por omissão. Não, mas aí... Não, Zezé, eu entendo que você colocou, Sim, só que eu acho que se eu fosse uma vereadora, se eu fosse uma vereadora, eu iria pontuar o meu trabalho, Zezé, pela justiça e por aquilo que é certo. Então, se um político ele está sendo acusado de corrupção e se comprovar que ele é corrupto, caça. Se não comprovar que ele não é corrupto, Zezé, você não caça. Não, eu entendi o que você colocou, eu entendi. Se você olhar da agora até lá na frente, uma coisa não vai mudar. Havia um esquema no Hospital Ouro Verde, isso é incontestável. Sim, não, isso sob a gestão do Jonas. Exatamente. Então não tem como que foi o que eu coloquei na capa dele. do Metro hoje. Câmara vai investigar o prefeito por desvio de 7 milhões sob a gestão do prefeito Jonas Donizete. Porque foi o governo dele, né? Aí não tem outra saída, não sei caçar. E a comissão não está dizendo que ele praticou. A comissão foi instalada para dizer se ele foi omisso ou não. Isso. Porque... Entendeu? Porque no mínimo Lula, teve uma omissão. Com o Lula, o mensalão não funcionou, né? Porque o pessoal prendeu o Dirceu, pegou a cúpula toda, tesoureiro do PT, mas aí o Lula passou batido como se não soubesse do esquema. Agora, com o Hélio não funcionou. O pessoal fala, como é que a primeira dama, né, dentro ali na antessala, não sei o que, fazia tudo isso e você não estava sabendo? Era mais ou menos o que se perguntava dentro da CP. E Então, no caso aí, eu não sei como é que vai funcionar essa comissão, mas quem viver verá, né?